Fisioterapia pélvica. Você já pensou sobre isso? Muitas vezes a gente linka com mulheres ou gestantes, mas na verdade a fisioterapia pélvica é muito mais do que isso e atende tanto homens quanto mulheres. Bem-vindo ao podcast Estilo de Vida no Ar. Meu nome é Betina Ojeda, sou profissional de educação física e junto com a Lari, nossa nutricionista, hoje a gente recebe a Tuane, fisioterapeuta pélvica. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Vamos lá, Tuane. Começa se apresentando para a galera que está chegando aí no podcast hoje. Bom, meu nome é Tuane, sou formada em fisioterapia pélvica. Trabalho principalmente com mulheres, mas também existe físio para homens. Meu campo, o que eu mais atendo, na verdade, são gestantes. Esse é o meu principal público-alvo. Entendi. Bom, primeira coisa que eu queria que tu explicasse para nós o que é a fisioterapia pélvica, porque eu acho que é uma coisa muito nova ainda e geralmente a gente linka com grávidas, né? No final das contas a gente linka com grávidas, que é quando a gente pensa em cuidar dessa região do corpo. Mas explica para nós o que é a fisioterapia pélvica. A fisioterapia pélvica, ela trabalha principalmente a parte de assoalho pélvico. São conjuntos de musculaturas que fica entre a região de genital. E aí a gente trabalha o fortalecimento ou relaxamento dessa musculatura. É também para grávida, mas principalmente para todas as mulheres. O principal, incontinência urinária, incontinência fecal, até aqueles flatos vaginais que muitas vezes durante as relações tem, a gente também trabalha essa parte. Então a fisio vai mais para fortalecer essa musculatura e deixar redondinho. Entendi. A gente acaba linkando muito mais a fisioterapia pélvica com mulheres como uma forma de trabalhar para o parto normal. Isso. Muitas vezes é recomendado. Até, inclusive, o meu médico, quando eu estava grávida, ele recomendou que eu fizesse mesmo que eu tive que passar por uma cesárea. E ele falou, vale a pena fazer para garantir que vai estar tudo certinho e a tua recuperação vai ser melhor. Isso. Mas, na verdade, a gente pensa nas grávidas, principalmente porque a gente fala muito de incontinência urinária na gestação. As mulheres ainda acreditam que é normal perder urina na gestação. Sim. E, principalmente, as pessoas acreditam que é normal perder urina na velhice. Como é que entra a fisioterapia pélvica, então, como prevenção para mulheres e para homens? Acho legal a gente falar, principalmente de homens, porque até eu te perguntei antes da gente começar. Sim. Porque é uma coisa que a gente não fala. E os homens também, eles se retraem ainda mais para falar sobre isso, porque é uma questão muito delicada. As mulheres, como... A minha visão, pelo menos, é que como elas acreditam que passaram pela gestação e acaba sendo normal perder urina. Tipo, ok, tive uma gestação, tive 2, tive 3, cheguei lá nos 70 anos e realmente é normal porque eu tive parto normal. Já vi muitas mulheres falando isso. É o que eu mais escuto. Eu acho que é o maior mito, né? Isso. Então, como é que funciona? Como é que é o tratamento para mulheres e como é que é o tratamento para homens? Tá, vamos partir do princípio de que a mulher, ela tem anatomia diferente do homem, certo? Ok. Para o homem, é mais difícil acontecer essa incontinência, perda de xixi. É mais difícil pela anatomia. Porém, acontece. Tá? Principalmente homens que fazem a retirada da próstata, ou pode ser por N fatores. Pode ser porque a próstata está aumentada, pode ser por, inclusive, câncer. Então, pode ser N fatores. A musculatura é a mesma, tanto na mulher quanto no homem. Só que a gente precisa trabalhar sempre o fortalecimento. Se tem ainda... Muitas vezes as grávidas chegam para mim falando assim, eu tô perdendo xixi porque o bebê tá muito pesado. E aí sobrecarrega a bexiga e vai perdendo. Não, calma, não é assim. O que tá acontecendo é, a tua musculatura, como a musculatura ela passa por adaptação de questão hormonal, a gente tem o hormônio da relaxina que ajuda a relaxar mais pro teu corpo se adaptar a esse movimento da gestação, ele deixa mais relaxado, entre aspas. Então, a gente precisa fortalecer, trabalhar essa musculatura para que ela esteja te dando a função que ela faz, que é o quê? Segurar xixi, segurar fezes ou qualquer outra coisa. E como é que a gente faz isso? Fortalecendo. Mas é somente aquele movimento de contrai e solta, que eu escuto muito isso. Sim, é só segurar e soltar o xixi? Não, tem muitas outras coisas. A gente também tem ativação de abdômen, que não é falada. Sim, mas a gente exato. ativa, é o principal, vocês sabem disso. Então, a gente sempre trabalha em conjunto. A mulher, ela chega pra mim e ela fala assim, sou gestante, tô com 17 semanas, o médico recomendou a fisioterapia pélvica. Aí eu pergunto, e qual que é o seu objetivo, qual é o seu plano de parto? Eu queria parto normal. Ok, vamos trabalhar para isso. O que é o trabalhar para isso? É saber se essa musculatura ela está forte. A gente tem um parâmetro que a gente gradua a força dessa mulher, dessa musculatura. Então, a gente faz esse parâmetro, gradua, tá tudo bem? Então, beleza. Então, a gente precisa manter essa força, a gente precisa manter essa funcionalidade que ela tem. Então, então a gente faz através de exercícios e muitas vezes ativação de abdômen.
Ok. A mulher chegou e falou assim, não, eu tô com uma fraqueza. Opa! Isso acende um alerta. Por quê? A gente tem os hormônios ainda ativando e vão estar cada vez mais ativos durante toda a gestação. São de 39 a 42 semanas, geralmente. Então, assim, a gente precisa tomar esse cuidado. A gente vai fortalecendo, vai trabalhando. Ah, a musculatura está um pouco mais fraca. Opa, já vamos trabalhar um pouco mais de fortalecimento. Eu não posso te dizer assim, o que fazer. Sim. Porque tem muitas possibilidades. Sim, tem muitas técnicas para realizar. Exato. E cada caso é cada caso, né? Exato. Então, a gente consegue trabalhar em cima disso. Uhum. Ah, mas só gestante precisa de físio? Não. O que está acontecendo nesse movimento é que tem muitas meninas e mulheres mais jovens que estão correndo atrás da sua saúde física. Então, tem muitas mulheres indo para academia, fazendo a modalidade crossfit, se preocupando mais com o bem-estar. Só que acaba deixando de lado essa questão do assoalho pélvico. Pois é, eu sou profissional de educação física, vou te atropelar um pouco, e eu vejo que grande parte das pessoas da área não falam sobre isso com os alunos. Isso. Não falam, a respiração influencia no peso do assoalho pélvico durante o exercício físico, a contração abdominal, e a galera não explica isso. Não. E muitas vezes tem vários vídeos até na internet de uma mulherada fazendo crossfit e pegando xixi no crossfit. Sim. Né? E achando normal. Assim, eu até vi um vídeo essa semana de uma pessoa fazendo elevação pélvica e normalizando perder urina durante a exercício de elevação pélvica, né? Então, assim, perder urina não é normal. Não é normal, exato. É o primeiro, Por mais que primeiro seja ponto. comum. Hoje em dia se encontra mais comum. Exato, Mas não é normal. Toda e qualquer perda de urina não é normal. É bem importante a gente frisar isso, porque a gente tem muitas grávidas que nos ouvem, muitas mulheres, homens também que não têm conhecimento, enfim. E é muito importante falar isso. Eu me lembro quando eu comecei a dar os cursos de gestante e eu falei a primeira vez, gurias, não é normal perder xixi. E aí todo mundo... Mas como assim? Eu passei a vida inteira. Minha avó dizia que é normal, que, né, uma coisa... Ah, porque teve parto normal, então vai sempre perder xixi. Não é assim, né? Não, é quase como tratado como uma regra, né? Exatamente. Tu tem parto normal, tu vai perder xixi, sendo que não é assim. A gente pode reverter essa parte com a físio, sabe? Pra isso, né? Claro, fazendo toda uma avaliação. Mas é que eu escutava isso muito de pessoas mais velhas, que chegavam pra mim falando assim, ai, mas eu tive 3 partos normais e era super tranquilo, super normal perder xixi. Eu falava assim, pelo amor de Deus, não! Exatamente. Não é normal, vamos tratar isso. E aí, claro que quando tu vai chegando mais velho, tem a questão da menopausa. Então, a musculatura também dá uma mudada. E para reverter é um pouquinho mais chatinho. A gente consegue reverter, mas é mais chatinho. Então, se talvez essa mulher tivesse essa assistência já no começo, o quanto não estaria melhor esse assoalho? Exatamente. Quais são, então, os indicativos de que a gente tem que buscar um acompanhamento, assim? Mesmo que seja para pessoas jovens. O que está se falando bastante, principalmente entre nós colegas de profissão, é o seguinte. Fazer pelo menos uma vez ao ano. Uma avaliação. Isso. Tu vai numa consulta com um físio. Geralmente quando é plano de saúde, se pede uma requisição, né? Aí faz uma consulta com o físio, ele avalia, vê como é que tá esse assoalho, se tá tudo bem, se cumpre a função que ele precisa cumprir. Beleza, está tudo certo? Pronto, é como se fosse um check-up, sabe? Foi lá, não, tá tudo certo, volta no ano que vem. Começou a ter qualquer perda de urina, espirrou, perdeu, temos uma fraqueza de assoalho pélvico. Não consegui segurar um flato, fraqueza de assoalho pélvico. Até mesmo as pessoas flato, que são... no caso, é um pum. Um pumzinho assim que a gente tenta segurar. Opa, escapou. Não é normal. Não é normal. Assoalho pélvico. Inclusive, a físio também atua na questão de constipação. Isso. Não é falado muito sobre, mas atua pra caramba. A gente consegue utilizar através de eletroestimulação para justamente ajudar esse intestino a trabalhar melhor, além de propriamente fortalecer o assoalho. Então, na verdade, a gente tinha que parar de indicar a fisiopélvica somente para gestantes. Isso. E seria um acompanhamento quase com ginecológico, né? Ali as meninas começam ou a menstruar, ou enfim, né? Ou entram, ativam a sua vida sexual. Deveria ser uma coisa padrão, né? Uma coisa padrão. Até pra gente mudar esse cenário, né? Com certeza. Lari, traz as tuas perguntas que tu separou. Vamos lá. Separei algumas dúvidas aqui. Então, quais os sinais a gente já comentou aqui anteriormente, né? Como que é feita a primeira avaliação? Cheguei lá no consultório, qual é a primeira avaliação que a gente faz? Primeiro,
Primeiro assim, deixa eu te entender. Tem alguma contraindicação de idade? Não. Não, nenhuma. Tá. Tá, inclusive tem crianças sendo atendidas por fisioterapia pélvica. Ah, bacana. São crianças que seguram muito tempo o xixi porque querem brincar. Eu era dessas Acontece. crianças. Minha irmã Eu era. também. Minha irmã também. Ó, tudo aí, constipada, depois vira uma constipação, não sabe por quê. Não, né? Exato. Mas é bem isso. Então, a gente atende praticamente todas as idades, só não os recém-nascidos, que é mais, né, mais difícil. A avaliação, para quem já teve a primeira relação sexual, a gente consegue fazer invasiva. Para quem não tem, a gente faz através de reflexo. Que a gente usa reflexo de transverso, de abdômen, mas de musculatura mesmo que a gente consegue saber se está contraindo ou não. Porque não podemos fazer nada invasivo. Sim. Né? Quando a mulher chega, vamos dizer assim, cheguei, vim recomendada pelo médico. Tá, mas o que está acontecendo? Tô perdendo xixi. Primeiro que ela já fica toda assim, acuada, sem querer falar, porque ela fica insegura de falar. Sim. Porque, querendo ou não, é uma coisa que te expõe, né? Te expõe, é desconfortante. E Isso. eu acredito que a mulher que chega nessa fase, ela leva muito tempo para aceitar que precisa buscar um profissional. Acaba normalizando, às Acaba vezes, normalizando e ou não tem tempo de parar para ver isso, ou às Também. vezes não quer investir, porque às vezes não tem um plano de saúde, vai Isso, ser um sim. investimento, Sim. né? Então não quer desprender dinheiro por causa disso. Mas é um fator extremamente preocupante, né? E ainda tem muitas mulheres que elas fazem o quê? Elas usam artimanhas para esconder esse escape. O protetor diário, absorvente. Sim, que a gente normalizou também o Normalizou. uso, né? E não é normal também. Não. Inclusive, o uso excessivo de protetor diário, ele pode, inclusive, mexer na flora vaginal. Sim. Ele pode desenvolver infecções. Então, vamos tentar evitar usar. Eu sei que tem muitas grávidas que usam pela questão de lubrificação e corrimento que tem natural da gestação. Mas se puder evitar, melhor. Beleza. Chegou lá, bonitinha. Tá, então, eu tô perdendo xixi, tá. Quanto tempo? 1 ano e meio. 2 anos. Eu peguei uma, infelizmente, 3 anos. Eu falei, meu Deus do céu. Mas aí tudo vai se adaptando, né? Ela se adapta. Sim. Ela faz do jeito que ela pode, às vezes, como você falou. Não tá no momento que pode ou gastar ou não tá na correria. Ou às vezes não tá identificando também, né? Porque assim, às vezes a pessoa ela pode achar que não é uma perda de urina e é um corrimento, porque a perda é tão pouca, né? Isso. Porque a gente também tem isso, né? A quantidade de urina que perde. Se é Sim. pouco, se é muito, se é realmente uma quantidade considerável. E às vezes ela se assemelha muito ao corrimento. Muito obrigada. Mas aí chegou lá, eu faço toda essa... Pergunto tudo para elas. Pergunto quando foi a primeira menstruação, como é que tá, como é que é esse ciclo, porque muitas vezes a gente acaba descobrindo a endometriose. E a endometriose também mexe bastante com a mulher. Vou fazendo todas essas perguntas, tal. Aí eu falo para ela, então agora você vai ter que tirar sua parte íntima, a parte de baixo, pode deitar na maca. A avaliação, ela é feita de duas partes, visual e o invasivo. O visual faz o movimento de segurar o xixi. Eu tenho que ver se essa musculatura ela está trabalhando da maneira correta. Se eu vejo esse movimento de contração e se eu vejo esse movimento de relaxamento. Ok, fiz isso. A gente tem o chamado reflexo da tosse, que é tossir e ver se a pessoa fez o movimento de contração. A maioria não tem. A maioria não tem. Eu aprendi isso quando eu fiz a formação de hipopressivo. Eu tô aprendendo isso agora. Eu aprendi isso no hipopressivo e eu falei, gente, como é que ninguém fala sobre isso na educação física? E é muito restrita essa informação. Isso. E aí a gente começa a avaliar justamente isso, parte de sensibilidade, tem reflexos que é reflexo clitoriano, reflexo anal. Avaliada essa parte, a gente também vê a questão do diafragma. Se o diafragma está correto, se ele está forte, se ele é trabalhado, ou se muitas vezes a pessoa respira mais com o peito do que com o próprio músculo diafragma. E a gente fica assim, nossa, vamos Grande respirar parte. melhor. Maioria, né? A maioria. Eu lembro que, olha, eu acho que 90% das pessoas que eu atendo tem fraqueza de diafragma. E tudo respira por peito. Avaliamos isso. Agora a gente vai para a parte interna. A parte interna, o que é? Coloca a luvinha, coloca lubrificante, faz a introdução. Geralmente eu faço a introdução de apenas um dedo. E eu não faço igual o gineco, eu não vou cavar lá em cima, tá? É só ele na borda, pra gente ver como é que é essa musculatura. Então, faz a introdução. Preciso que tu faça um movimento de contração e relaxamento. Ali eu consigo ver a força. Beleza. Eu preciso que tu segure o máximo de tempo que tu consegue. A pessoa vai tentar segurar. A hora que eu vejo que a musculatura deu aquela tremida... De fadigada, assim. Isso. Aí eu,
Esse é o limite dela. Sim. E aí vê a quantidade de vezes que ela consegue contrair também. Muitas vezes por minuto, pô, a gente estipula por 15 segundos, né? Porque às vezes ficar contraindo lá durante 1 minuto, a musculatura fadiga também. Em base disso, eu pego todos os parâmetros e ali eu traço o tratamento. Então, assim, a avaliação, ela é um pouquinho mais chatinha, mas é a primeira, tu faz... Ah, não, agora eu sei o que está acontecendo. E essa avaliação, ela funciona igual, tanto para mulheres que não são gestantes e para gestantes, é a mesma coisa? É a mesma avaliação. Entendi. A única diferença é que para gestante a gente vai avaliar se tem diástase. Sim. Que é o afastamento da musculatura de abdômen. Se tiver... É que hoje, tá um pouco... Tem pessoas que usam a medida de 2,5 e tem pessoas que usam a medida de 3 centímetros de afastamento. Então, depende muito. Claro que, assim, acima disso é considerado diástase. O que a gente pode fazer? Eu não gosto de trabalhar com gestantes, o movimento... De flexão de tronco. Isso, que eu acho um pouco agressivo. Então, a gente trabalha mais lateral, a gente trabalha ativação de abdômen com respiração, e assim a gente vai revertendo essa diástase. Mas se eu fizer fisioterapia pélvica, é certeza que eu não vou ter diástase? Olha, tudo depende do teu comprometimento também. E às vezes vai depender do tipo do corpo, Exato. né? Pega uma pessoa que é muito pequenininha, que é muito magrinha e vai ter Não tem uma boa distensão, uma boa expansão. Então acaba sendo Vai normal. afastar. Mas o que é preciso falar também, depois dessa gestação, tem como tratar essa diástase, Tem. né? E eu acho que isso é muito importante, porque muitas pessoas não buscam a fisioterapia pélvica, a fisioterapia no geral, para tratar a diástase depois da gestação. E essa diástase depois da gestação, ela pode estar influenciando até na perna de urina. Com né? certeza. Com certeza. O que se vê muito, e hoje eu vejo as minhas pacientes falando isso, a gente consegue captar até a gestação e o pós-parto ninguém volta. Ninguém volta. Exato. Passa 40, 60, 80 dias, ninguém volta para ver como é que tá. E aí a gente sempre bate na tecla, assim, não, como é que você tá? Como é que tá esse assoalho pélvico? Tá tudo bem? E a gente tem que, o tempo todo, ficar captando. Por quê? Porque ela acha que o trabalho dela, na verdade não é o trabalho dela, é o que o médico falou, é somente pro parto. E na verdade, ele é quase 50-50. Exato. Até porque eu entendo que nasce o bebê, a gente fica na correria Isso. e o foco é outro, mas a recuperação do pós-gestação é tão importante quanto a preparação para o parto, certeza. né? E muitas pessoas, bem isso, acabam deixando de lado, não fazem, e muitas vezes se preparou, fez o parto e depois degringolou total, e Sim. aí vai ter todos esses problemas e não vai buscar tratamento. Sim, e aí a gente volta na tecla de não tem tempo, não consegue tem buscar, porque daí é um recém-nascido que demanda atenção, não demanda nem 100%, é 200% de atenção, precisa estar em função desse bebê que acabou de vir ao mundo. Como é que tu vai se cuidar nesse meio tempo? Então, eu entendo também quando as mães falam assim, Tônia, eu não consigo voltar. Sim. Não dá, a rotina tá confusa, eu não consigo. Eu falei, não, tenta achar algum tempo, alguma coisa pra te conseguir voltar. Porque tu precisa pra gente ver como é que tá. E na questão de tratamento, quantas sessões é uma média? Assim, no mundo ideal, seria legal se uma mulher fizesse o acompanhamento uma vez no ano, mas identificando que ela precisa desse reforço, ou desse relaxamento, enfim, desse tratamento. Como que faz? Assim, é uma vez por semana, é uma vez a cada 15 dias, é 6 meses, é 1 ano? Como é que funciona mais ou menos? Vou te dar 2 realidades. O particular, tu pode fazer quantas vezes tu quiser. Certo? A gente recomenda 2 vezes na semana. Não precisa ser terça e quinta, por exemplo, pode ser uma terça e sexta. Espaça um pouquinho mais o tempo. Mas a gente precisa ter essa assiduidade. O que acontece? O plano de saúde, muitas vezes, só libera 1 vez na semana. Então, a gente demora um pouco mais para conseguir o resultado que a gente almeja. Olha, 1 vez na semana, geralmente, vai umas 20 sessões. Geralmente. Isso falando de pessoas que não estão grávidas, né? Sim, um tratamento sem ser gestante. Isso. Então, assim, 1 vez na semana vai pelo menos umas 20 sessões. Quando tu faz 2 vezes na semana, às vezes consegue diminuir pela metade. Então, só que assim, eu sempre falo para os meus pacientes, e muitas vezes eu me torno chata por isso, eu falo assim, 80% é vocês. 20% sou eu. Eu ajudo, eu ensino, eu falo o que tem que fazer, eu faço todas as coisas. Mas quem tem que fazer o trabalho árduo de ficar em casa treinando, são vocês. Até ia puxar esse assunto. Quais são as práticas que tanto a pessoa que está com alguma incontinência urinária, já enfim, que pode fazer, assim como
preventivo, né? O que a gente deveria fazer, até como eu comentei anteriormente, a questão de ativar abdômen, algum exercício que a gente for fazer, enfim, né? O que acontece? A musculatura, quando tu traz esse caso de incontinência urinária, ela pode ser tanto por excesso, por fraqueza ou por tensão. Esse é um dos maiores BOs que a gente tem na físio. Porque se for por tensão, tu precisa fazer essa liberação dessa musculatura para ela voltar a funcionar 100%. Uma coisa que, assim, é um exercício bobo, mas é que ajuda pelo menos a ativar essa musculatura. É o contrai e solta, segura e solta xixi. Só que nunca no momento que tu tá fazendo xixi no banheiro, nunca. Bom falar isso, porque Nunca. grande parte dos vídeos na internet te ensinam enquanto tu tá Exato, fazendo um xixi, ficar parando e segurando, parando e segurando. O risco Grande de dar parte. infecção é maior. Então, assim, se for fazer esse exercício, não faz enquanto estiver no banheiro. Não faz. É preferível que tu faça assim, tô lavando uma louça. Ou tô dirigindo, vou pro meu trabalho. Faz um movimento assim, 10 vezes. Segura e solta o xixi. Já ativa essa musculatura, ela já dá uma acordada. Tá, e a pessoa que tem uma hipotensão nessa região faz esse exercício e fica tudo bem? Ou ela pode prejudicar o caso dela? Peraí, vamos lá. O que é hipotensão? Que tem essa super tensão lá no assoalho pélvico. Isso. E aí até, às vezes, sente dor. Até na própria relação sexual sente dor. Porque tem essa super tensão ali na região. Se ela faz esse exercício basicão aí que tu falou, ela pode prejudicar o caso dela? Pode. Ah, então o mundo ideal seria Isso. não faça nada sem fazer uma avaliação com uma Isso. físio, né? No final das contas é isso. Infelizmente, vai ter que fazer uma avaliação, porque a gente precisa saber com o que a gente está lidando. Se é de fato por muita atenção ou se é por fraqueza. Seja uma pessoa normal, mas uma gestante, uma pessoa que passou por uma cirurgia pélvica, né? Eu tenho um caso de uma conhecida minha, na verdade até minha avó, vou expor minha avó aqui. A minha avó, ela tinha um caso bem grave de incontinência urinária e ela fez aquela cirurgia de... Sling. Isso. Não solucionou. Piorou. Né? Porque era uma coisa que a gente falava pra ela, que na verdade, assim, a gente sabe que querendo ou não, o sobrepeso, ele também afeta, Sim. né? Acho que tu pode trazer um pouco pra nós do que o sobrepeso afeta ali, assim como parte do sedentarismo, né? Sim. E falar um pouquinho sobre essa cirurgia, né? Porque eu vejo com muita frequência os médicos recomendarem e a gente vê pouco sucesso nessa cirurgia e retorna tudo igual, né? Não é efetiva, né? O que acontece? A gente chama de bexiga baixa, né? Isso. Ou prolapso de bexiga, tecnicamente falando. Pode ser por N fatores essa bexiga baixar. Quando o médico ele fala assim, faz uma cirurgia, a gente faz um sling e tá tudo certo. É como se colocasse uma rede em cima da bexiga e tracionasse ela para cima. Então, teoricamente, tu levanta ela, tá tudo certo. Só que se tu ainda tem uma musculatura fraca, não vai adiantar nada a cirurgia. É o que a gente sempre traz aqui. Tratar a consequência, causa, né? e não tratar a causa Exato. é a pior coisa que a gente pode fazer pelo nosso corpo, né? Sim. E isso para tudo. Então, quando tu faz uma elevação de bexiga, tu trata somente a bexiga baixa, mas tu não trabalha toda a musculatura de assoalho pélvico para poder se preparar para isso. Então, hoje, o tratamento ouro recomendado é a fisioterapia pélvica antes da cirurgia. Pra ganhar essa... É a mesma coisa, trazendo pra analogia da musculatura, é ganhar como se fosse uma massa muscular ali, Isso. né? Pra estar preparado para aquele momento. Exatamente. Não adianta eu trocar os pneus do carro e não encher o pneu pra andar. Exato. Né? Não adianta eu botar Exatamente. 4 pneus novos no carro e Exato. depois eu não encher esse pneu e eu não vou conseguir andar igual. Então Exato. é basicamente isso. É isso. É bem isso mesmo. Então, infelizmente, a gente vê muitos médicos recomendando essa cirurgia. É tipo assim, muitos. Muitos. E aí a gente pensa assim, tá, e a gente, como profissional, será que a gente não pode entrar antes? Sabe? Será Sim. que o médico consegue visualizar a gente? Sim. Tipo assim, poxa, deixa elas trabalharem ali, às vezes ela consegue. E como é que entra? A Lari falou ali antes, o sedentarismo e o sobrepeso ou a obesidade para toda essa região de assoalho pélvico. Claro que assim, estamos falando de uma sobrecarga também de assoalho pélvico. Então, assim, se a gente passa por mudanças hormonais, mudanças de corpo, desde o momento que a gente nasce até ficar mais velho. Quando a gente tem essa alteração corporal, a gente também tem um impacto no assoalho pélvico. Então, a gente também tem uma sobrecarga. E quando tem uma sobrecarga, essa musculatura ela também pode não funcionar 100%. Ela também pode te deixar a desejar. Então, uma pessoa que tem um sobrepeso, nossa, ela tem mais perda de urina. Poxa, mas por quê?
Porque ela aumentou essa sobrecarga. A musculatura, ela estava preparada para uma coisa só. Para um peso específico. E aí ela começou a aumentar o peso, a musculatura ficou, pera, eu não consigo trabalhar desse jeito, eu preciso de um reforço. É mais nesse sentido. E o sedentarismo entra totalmente nesse... Sedentarismo, tanto para a parte de educação física quanto para assoalho pélvico, a gente precisa trabalhar essa musculatura, a gente não pode deixar ela largada. A gente, inclusive, falou da questão da lombar, né? Da questão da lombar. E a gente tem aqui um número altíssimo no Brasil de mulheres que não praticam o mínimo de atividade física. Sim. Então, acho que era no ano de 2023, mais de 54% das mulheres não praticaram nenhum exercício físico durante o ano. A gente sabe que a rotina, as demandas e tudo mais, mas a gente precisa começar a mudar esse quadro. Até nada a ver com assoalho pélvico, mas a gente tem visto aí uma crescente de mulheres com problemas cardiovasculares que não existia antes. Sim, sabendo que a recomendação de atividade física é mínima, né? Questão de 20 minutos ao dia é muito mais efetivo do que a gente não praticar nada. E eu acho que isso entra muito a questão da alimentação, da atividade física, que as pessoas elas acham que elas precisam ser perfeitas. Sim, né? E na verdade não é isso. A verdade é a gente encontrar dentro da nossa rotina um momento de autocuidado também, né? Sim. A gente bate tanto na tecla assim, você tem que ir para uma academia, você tem que fazer um exercício físico. Só que tem que ver também o que essa mulher está se comparando. Porque hoje em dia, vamos ser sinceras, todas nós nos comparamos com alguma que a gente admira. A gente fala assim, eu queria ter aquele corpo. Mas às vezes o teu biotipo não é pra ter aquele corpo. Eu já falei isso aqui. Eu queria ser a Jennifer Aniston, gente. Eu queria. Nossa, mas assim, de consumo. Não teve jeito, não teve jeito. Eu não nasci com aquele corpo fino, esguio, magro. Não adianta. Era o que eu queria? Era o que eu queria. Mas não tem como fazer. Eu acho bacana a gente usar nós mesmos como métrica, né? Do tipo assim, eu realmente... naquela fase eu estava bem com o meu corpo, enfim. Mas também com um olhar entendendo que a tua vida mudou. Que você passou por outras coisas. Por exemplo, eu tive um ganho de peso, né? Depois de fazer uma cirurgia pélvica de endometriose. Por isso que eu acabei trazendo os questionamentos para ti. E eu vejo, assim, que as mulheres, elas não entendem que o corpo dela passou por uma gestação e que ele não vai voltar a ser o corpo que ele era antes. Ele pode, sim, melhorar? Pode, né? Você pode melhorar a composição corporal, enfim. Mas entender que ele gerou uma criança, entender que passou por uma cirurgia, entender essas questões também, porque você não vai ter o corpo. A minha avó, ela adora falar a frase que ela queria ter o corpo quando ela tinha 16 anos. Eu falei, vó... Foi bom. Né? 16 anos, não vai ter o corpo dos 16 anos, entende? Sim. É complicada essa questão de corpo, é complicado. Muito. Mas eu vejo muitas grávidas, na verdade, puérperas já, né? Que é o pós-parto. Elas falam assim, porque o meu corpo antes da gestação era maravilhoso. Eu falei, tudo bem, mas você gerou uma criança dentro de você. Exato, Você passou 40 semanas produzindo órgãos, gente. Exato. Né? Não tem o que fazer. Poxa, deixa eu ficar quietinha, tô produzindo órgão aqui. Sabe que quando eu engravidei, eu tive uma aluna que ela falou assim, eu tava lá no meio da minha gravidez, e ela me olhou e falou assim, eu jurei que tu ia virar uma bola quando tu estivesse grávida, pelo tipo do teu corpo. Porque eu sou baixa, eu tenho quadril grande, eu tenho coxa grande, eu tenho peito grande, então eu nunca vou ser a Jennifer Aniston que eu queria ser. E eu fiquei parada olhando pra ela, falei, que legal. E eu fui uma grávida extremamente ativa. Fazia pilates, musculação, muay thai, fazia tudo. As pessoas quase morriam me vendo lutar muay thai. E eu fazia tudo aquilo lá. Sim. E pra mim o mais legal foi quando a minha filha nasceu, eu saía com a barriga ainda inchada, porque é recente, tinha nascido, e de top, short, curtindo a vida. E eu pensava, gente, por que as pessoas ficam fazendo essa cobrança, né? E pessoas que chegavam pra mim e diziam, mas como tu emagreceu depois da gravidez? Eu dizia, não tô nem aí se eu emagreci ou não, sabe? Eu tô cuidando da minha filha. Eu tô cuidando da minha filha. Eu acho que o melhor exemplo eu esqueci o Instagram dela, tem a Bárbara, que ela é uma influenciadora do ramo fitness, né? Na verdade, ela é educadora física e tal, enfim. E eu gosto muito da pegada dela, porque ela é bem saudável e tal, e ela ganhou o bebê agora. E acho que ela tá fechando 1 mês e ela ainda tem um abdômen. E ela era, assim, nossa, totalmente, assim, um corpo esbelto, trincado, enfim. E ela postou isso nas redes sociais, gente, atacaram ela. Atacaram ela e ela postou os comentários, enfim, ela falou, gente, esse é um corpo de uma gestante. Sim, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, A única o corpo pessoa vai se adaptar, vai voltar. A única pessoa que consegue ganhar um filho e sair perfeita são as mulheres lá da Inglaterra, que as rainhas, tudo mais, que saem do hospital e não tem nada, não sei o que fazem. Também ali, não sei. Né? Não sei. Muita roupa. Muita roupa, Até porque, assim, muito né? medicamento. Ela até brincou, parece que tem outro aqui dentro, né? Porque o abdômen, ele fica mesmo, é a anatomia do teu corpo. Vai ter que voltar, vai ter que se adaptar, não adianta, né? Pra ter uma noção, o útero
útero, ele demora de 30 a 40 dias para voltar ao normal. né? Gente, então... Olha a pressão que essa mulherada coloca em cima delas para o pós-parto. E aí se preocupa tanto com essa questão de o emagrecer, da barriga voltar, que não pensa lá na diástase, que não pensa no assoalho pélvico, que não pensa em coisas que realmente importam, Exato, né? Porque fica a estética e a funcionalidade e a saúde acaba sendo deixada de lado. Sim. E é isso que a gente precisa rever. A gente precisa colocar essa fisiopélvica como obrigação anual, que seja, durante a gestação, no pós-gestação. É isso que a gente precisa pensar e também levar isso para os homens, né? Com certeza. Principalmente homens com mais de 50, 60, 70 anos, que a gente sabe que muitas vezes a gente tem um número altíssimo de câncer de próstata no Sim. Brasil, que precisa desse acompanhamento. E que bom que tem a possibilidade de fazer um tratamento, não Exato. viver com isso. Então, é bem... E a mesma coisa para a questão da incontinência urinária em idosos, né? Exato. Porque assim, a gente vê que mulheres normalizaram, tem incontinência urinária com a velhice? Na verdade, não, né? É que nem o fato da cirurgia. Então, se algum médico te recomendar a cirurgia, buscar a avaliação de um físio antes, né? Com certeza. Eu tenho também um exemplo meu que eu tive um tombo e eu trinquei 3 vértebras lombares quando eu tinha cerca de 12 anos de patinação. E o médico me queria... Fui em 3 médicos, os 3 médicos queriam que eu fizesse cirurgia e colocasse pino na minha lombar. Imagina. E aí, na época, meu pai não. A gente vai buscar um fisioterapeuta. A gente fez fisioterapia. Acho que eu fiz 1 ano e meio para realmente ter um reforço, porque eu não tinha musculatura no abdômen. E eu não precisei fazer cirurgia. Gente, hoje eu faço agachamento, faço levantamento pélvica, né? Tenho a vida normal. E se eu faz tivesse carga. feito... Importante falar isso. E faz faço com bastante carga na musculação, né? Exatamente. Porque se eu tivesse ido somente pela recomendação médica, talvez eu não tivesse a mobilidade que eu tenho hoje, a capacidade que eu tenho. Então, assim... A funcionalidade. A funcionalidade é trazer que, tudo bem você ter orientação do médico, mas buscar a orientação de outros profissionais da área também, né? Sim. Exato. Acho que as equipes multidisciplinares estão ganhando mais espaço Muito, agora. sim. E elas precisam ser mais ouvidas, tanto pelos Sim. pacientes quanto pelos médicos, para que a gente realmente crie um tratamento, um caminho de tratamento que seja positivo para essa Exato. pessoa. Sim. E muitas vezes a gente fala assim, ó, eu sou físio, você é educadora física. Você também tem conhecimento de educação física. A gente não pode se afastar. Pelo contrário, a gente tem que se unir. A gente Exatamente. precisa trabalhar em prol da paciente, independente que seja minha, enfim. Então, a gente precisa trabalhar nesse sentido. A gente precisa... eu sempre falo que a equipe multidisciplinar, ela veio para ajudar muita gente. Então, se a gente pode conversar, falar assim, pô, eu tô achando que fulana tá com uma perda de massa considerável. O que tu acha que a gente pode fazer? Não, a gente pode fazer isso e isso aqui. Não, beleza, isso vai me ajudar no assoalho pélvico. Não, perfeito. É casar Isso. as profissões. Aí vem também a nutrição. Aham. Ó, eu tô achando que ela tá ganhando um peso. Será que tem como a gente ajustar alguma coisa? Não, a gente consegue ajustar. Opa, junta. Sim, exato, né? Acho que isso é ter uma visão integral, que é o que a gente traz bastante aqui. E mostrar para vocês, assim, no sentido, gente, a gente precisa, sim, de uma orientação, enfim. Mas é legal também quando a gente coloca os nossos profissionais em contato, né? Então, assim, é a minha físio com a minha professora do Pilates, Isso. a minha físio com a minha nutricionista. Trazer também essa questão de fazer a integração de quem te atende também. Acho Com que faz certeza. sentido também. Com Isso, certeza. Com certeza. E a parte de homem, voltando rapidinho. Eu vou expor meu avô, mas... A gente Hoje é já dia de escuta expor. boa aqui. Várias pessoas, o que é mais um, né? Meu avô, ele fez a retirada da próstata, que estava aumentada, ele fez a retirada. E ele teve incontinência urinária. Meu avô tava com 80 anos na época. Acho que 80 anos. Então, assim, né? Na minha família. Sim. Então, assim, teve que trabalhar, teve que fortalecer. Só que o médico, ele não mandou pra fisioterapia. E o meu avô, como é um homem, também fica meio assim, né? Sim, o homem E hoje- ele já tem, a gente já trouxe aqui também que o homem ele tem muita resistência em tudo que é Isso, em atendimento. tudo. Então, assim, claro que eu conheço alguns profissionais, colegas profissionais que são homens e atendem homens. Então, eu falo assim, pô, que massa. Pelo menos o cara, ele se sente mais à vontade de falar com outro homem. Porque às vezes com uma mulher, ele fica meio assim, né, meio inseguro. Então, eu acho legal, assim, falar que também existem profissionais masculinos. E outra coisa, o fisioterapeuta, ele não é mais uma coisa obrigatória. Tipo, preciso de um médico para ir pro físio. Não, ele é isso um é profissional de primeiro contato. Tu pode chegar num físio e fazer uma avaliação. Tu não precisa de uma requisição, exceto em planos de saúde. Mas se é uma particular... eu tô sentindo uma coisa diferente no assoalho pélvico. Escutando a gente falando, parece que eu tô perdendo muito xixi, vou atrás de uma físio. Vai, tu não precisa de uma requisição. Tu vai, ela vai fazer a avaliação, vai te avaliar, ver o que tá fazendo, faz o tratamento e show de bola. E isso para todo tratamento de fisioterapia, né? É legal a Fisioterapia. gente reforçar,
Porque eu tenho muitos alunos que passam por mim e falam assim, tô com tal coisa, o que tu acha que é? Bom, pelas características eu acho que é tal coisa. Aí eu falo, vai no físio. E acabam indo primeiro no médico. No médico. Ok, se tu tem um médico de referência, vai no Tudo bem, médico válido. também. Mas ouve a opinião do fisioterapeuta. Ele certeza. vai conseguir diagnosticar e tratar aquilo ali. Não só com medicamentoso, né? Como Sim. em muitos casos. Em muitos casos. O que a gente fala é, o médico, ele te dá o laudo. Te dá o laudo que tu tem, Sim. né? O físio, ele te dá o que tá acontecendo no teu corpo. Ah, tá com deficiência músculo esquelético. Ou tipo, tá mais magrinho desse jeito porque não consegue fortalecer. O que a gente pode fazer? Sim. Ele te diz o porquê e o que fazer. O médico, ele só te dá um lado, ó. Por É exemplo, literalmente tratar a causa, né? Isso. Tratar a causa em vez de ficar mascarando. Isso. É isso mesmo. É. Maravilha, gurias. Então, encerramos mais um podcast. Passou voando, a gente sempre brinca que passa muito rápido e a gente podia continuar aqui o assunto por mais horas. Tony, obrigada pela tua disponibilidade. Espero que tu tenha gostado de participar com a gente. Gostei a gente vai bastante. trazer, com certeza, aí mais assuntos futuramente. Deixa. Maravilha. E você, identificou alguma coisa que a gente falou aqui? Já teve perda de urina? Já consultou uma fisiopélvica? Acho que chegou a hora de você pensar nesse assunto também e ver a seriedade disso na sua saúde. Te espero no próximo conteúdo. Até mais!